Estariam aí a Genesis, a Grayscale do DCG Group prestes a pedir o Chapter 11, que é a recuperação judicial? Se isso acontecer, seus capitalistas, o mercado de criptomoedas pode estar prestes a ter uma congestão. E isso pode levar os preços dos criptoativos para baixo, principalmente se a Grayscale despejar aí os seus mais de 600 mil bitcoins no mercado. Então fiquem de olho nessas questões, porque a gente vai aprofundar essa questão aí nesse vídeo. Além da gente falar sobre essa questão cripto, vamos dar uma olhadinha também no S&P, que está lá testando o topo, né, pessoal, o topo do canal de baixa, e também nós vamos aí trazer indicadores macroeconômicos atualizadinhos para vocês entenderem o contexto da macroeconomia, porque é entendendo o contexto macroeconômico que você vai conseguir tomar melhores decisões e compreender melhor o momento do ciclo que você está. Então bora cair para dentro, mas antes eu tenho um convite para fazer para vocês. Sabe essas camisetas que eu uso? Elas são da Insider, seus capitalistas. Altíssima qualidade para você usar no seu dia a dia, tá? O link para você acessar a Insider tá aqui na descrição e utilizando o cupom PELISSARO12, o cupom é PELISSARO12, você ganha mais 12% de desconto na compra da sua Insider. Tem aí peças masculinas e femininas, uma linha completa para vocês lá no site da Insider, mas aqui a minha preferida é a Tech T-shirt, porque aqui, seus capitalistas, primeiro, ela não amassa. Então tempo é dinheiro, ficar passando roupa ninguém merece, né, meus amigos? Então ela não amassa e ela não desbota. Então praticidade aí no seu dia a dia e durabilidade. Você vai colocar o cinto do carro para ir numa reunião, para ir na academia, para fazer a sua correria, para ir no mercado. Colocou o cinto do carro, a camiseta amassou, ninguém merece mais passar por isso. Com a Insider você não mais vai ter esse problema. Gabriel, vou viajar, vou tirar férias, eu vou a trabalho. Com a Insider, pode ficar tranquilo que a roupa não vai amassar, tá bom? Além disso, ela tem o tecido Tech anti-odor, então não vai ficar com aquele cheiro das malhas tradicionais, aquele cheiro de cachorro molhado. Então uma peça de altíssima qualidade e durabilidade, porque além dela não desbotar, não fica puxando fio e tal. E claro, mais durabilidade é economia para o seu bolso. Cai para dentro, vou deixar o link aí na descrição, cupom PELISSARO12 para você garantir a sua Insider. Link aqui na descrição, usa o cupom PELISSARO12, beleza? Vamos seguindo aqui. Primeiro com a questão macroeconômica, porque entender o contexto macroeconômico vai ajudar bastante a gente a entender as tendências dos mercados, tanto de criptomoedas, tanto de ações. Primeiro indicador, pessoal, que saiu hoje, no dia 18, é o indicador da produção industrial. Produção industrial está em queda. Você poderia imaginar que a produção industrial estando em queda é negativo, mas no contexto que nós estamos de inflação elevada, aonde os bancos centrais estão elevando juros, reduzindo seus balanços para justamente combater essa inflação, esse é um indicador positivo. Tanto é que hoje os mercados, depois que saiu esse indicador, ele deu uma animada, ele deu uma subidinha, mas claro, né, pessoal, o mercado já esperava por isso, então na sequência já corrigiu. É a volatilidade de quando sai aí esses indicadores, tá? Mas é um indicador positivo, tá? É um indicador positivo, porque significa que a contração promovida pelos bancos centrais está surtindo efeito. Mas contração econômica é contração econômica. E a economia global está entrando numa recessão. É isso que você tem que ter em mente, tá bom? Essa movimentação de combate à inflação está induzindo a economia global para uma recessão. E isso vai afetar o balanço das empresas, isso vai afetar nas taxas de desemprego e etc. Tanto é que em breve vai sair o indicador de desemprego e a gente vai fazer a interpretação aqui no canal. Para você não perder os próximos vídeos, já se inscreve aqui embaixo. Próximo indicador que saiu hoje, seus capitalistas. Vamos lá. Vendas da indústria. Então, se a produção industrial está caindo, as vendas da indústria estão como? Caindo também. A projeção era de 0,3, projeção era de uma queda de 0,3 e veio uma queda nas vendas da indústria de 1,3. Então uma queda bem acentuada, acima do esperado. Novamente, é negativo para o crescimento, é negativo para a economia, mas é positivo para o contexto macroeconômico que nós estamos de combate à inflação. Se as pessoas estão consumindo menos, as empresas estão com seus estoques abarrotados, o preço tende a começar a cair. É um controle da inflação com base no controle
do consumo. Essa que é a ideia. Por isso que se eleva os juros, para dificultar justamente que a economia cresça, que as pessoas consumam. Dessa maneira tende aí a controlar os preços, tá? Então é assim que o jogo funciona, só estou contando para vocês. E aí, a grande jogada é que esse indicador então é positivo, porque a inflação deve então dar trégua aí nos próximos meses. E aí o papel do Banco Central vai sendo executado com sucesso. Então é uma notícia boa, mas como eu falei, isso vai afetar no balanço das empresas, isso vai afetar ali na questão do lucro das empresas e deve refletir no preço dessas empresas, no valor dessas empresas, tá? Outra questão, vamos lá. Nós temos aqui o índice de preço ao produtor. Então aqui nós temos a inflação para quem produz. Isso aqui é muito legal porque vai antecipar, claro, a inflação para o consumidor. Afinal, se para produzir essa caneta aqui está me custando mais caro, eu vou precisar repassar para o meu cliente. Então eleva justamente a inflação. Lembrando que a inflação é um fenômeno monetário e não é ali a elevação do capitalista malvadão de preço, tá? A gente sabe aí que desde 2008 vem ocorrendo uma expansão monetária, então essa impressão de dinheiro desenfreada vai refletir justamente nessa depreciação do valor do papel moeda, tá? Mas aqui, só para pontuar, se o produtor está tendo aumento de custos para fabricar essa caneta, seja porque a mão de obra está ficando mais cara e mais escassa, seja porque o plástico para fazer essa caneta está em falta, ou a demanda aumentou, então se o custo aumenta da energia e etc., ele vai ter que repassar para o consumidor, isso vai refletir na inflação do consumidor. Aqui na inflação do produtor, então, a gente consegue antecipar a inflação do consumidor. E aí, mais um indicador positivo, para o contexto que eu já expliquei para vocês. A projeção era de uma contração de 0,1 mensal e veio 0,5. Então, resumindo a ópera, podemos esperar aí diminuição da inflação nos próximos meses. Isso é positivo, significa que o Fed está fazendo um bom trabalho no controle da inflação, mas a inflação continua elevada, esse aumento de taxa de juros que está surtindo efeito deve permanecer por mais tempo e, claro, isso vai sangrando as empresas, vai levando a economia global para uma recessão e, como eu falei, isso deve afetar o balanço das empresas, desemprego, consumo e isso é péssimo, né, para o crescimento da economia e também para os lucros, né? Então, quando a gente pensa em investimento, a gente vai olhar o quanto aquela empresa está produzindo. Se aquela empresa está produzindo menos, isso deve refletir em menor lucro, né? Muito bem. Então, contexto macro bem complicado. Mas agora a gente vai falar de cripto, pessoal. Vamos ver, há 10 dias atrás, há cerca de 10 dias atrás, eu comentei sobre a Grayscale, que podia despejar Bitcoin e Ethereum no mercado. E aí eu comentei, né? Fiz uma pergunta, aliás, o catalisador da próxima queda? Então, essa questão aqui da Grayscale, pessoal, é algo que o investidor de criptomoedas precisa ficar de olho, tá? E agora, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, caso você não tenha assistido. E aqui, seus capitalistas, a grande jogada é que saíram novos desdobramentos sobre esse caso, aonde a gigante cripto, que é o DCG, o Digital Currency Group, está acusando golpe e está suspendendo o pagamento de dividendos. Então, o conglomerado é dono da gestora de ativos Grayscale, que tem 13,5 bilhões de dólares em seu fundo de Bitcoin. E é justamente essa tal de Grayscale que há cerca de 10 dias atrás eu comentei que poderia despejar 600 mil Bitcoins. É uma das possibilidades. E aí o investidor de criptomoedas tem que ficar de olho nisso, porque se eles despejarem as 600 mil Bitcoins, ou metade delas, enfim, isso poderia justamente levar os preços para baixo, tá? Então vamos ficar de olho nessa questão aqui, aí principalmente você que é investidor do mercado de cripto. Então aprofundando a questão aqui, o conglomerado de criptomoedas DCG, dona da plataforma de crédito Gênesis, da gestora de ativos digitais Grayscale e do site CoinDesk, informou a seus acionistas que está suspendendo dividendos até segunda ordem. Então eles estão fazendo controle de custos, estão reduzindo custos, vão cortar os dividendos, ok. Em resposta ao atual ambiente de mercado, a DCG tem se concentrado em fortalecer nosso balanço, reduzindo as despesas operacionais e preservando liquidez. Como tal, tomamos a decisão de suspender
a distribuição trimestral de dividendos da DCG até novo aviso. O proprietário do DCG, o Barry Silbert, está em negociações com os empresários bilionários Cameron e Tyler Winklevoss, cuja exchange de criptomoedas Gemini oferecia um produto de empréstimo que se desfez porque a Genesis, sua parceira, interrompeu saques de clientes. Para quem assistiu esse vídeo aqui, que eu vou deixar na descrição, já entendeu o problema do caso. Então, a Genesis aqui, pessoal, tá com problema de solvência. Empresas desse grupo estão com problema de solvência. Inclusive, os clientes então da Exchange Genesis não conseguem fazer saques. Então, poderíamos ver algo parecido com o que aconteceu na FTX. Para quem lembra, ali em novembro de 2022, final de 2022, a FTX interrompeu os saques e, na sequência, quebrou. Pediu o Chapter 11, recuperação judicial. Tem a possibilidade de ver algo parecido com a Genesis, que é uma exchange grande, tá? Então, esse problema aqui, pessoal, pode trazer mais bomba aí pro mercado de criptomoedas, tá? É uma possibilidade que eu tô trazendo para vocês. Aí você vai gerenciar esse risco com base na leitura de contexto que você tá vendo. Você vai tomar suas decisões com base nisso. Mas vamos continuando aqui. Em dezembro, o CEO interino da Genesis, Darren Isling, disse aos clientes que levará semanas adicionais, em vez de dias, para chegar a um caminho a seguir. Enquanto isso, o DCG e Genesis estão apertando os cintos com rodadas de demissões. Então a coisa não está muito boa lá dentro. E a gente viu outras exchanges de criptomoedas fazendo isso, como a Coinbase demitindo a galera. O negócio para as empresas de cripto não está legal, porque nós estamos em contração de mercado. Na semana passada, o DCG fechou sua unidade de gestão de patrimônio e analistas apontam que o próximo passo poderá ser se desfazer de participações em empresas investidas. Para especialistas da Arcane Capital, o pior cenário envolve a DCG ser forçada a vender suas posições consideráveis do GBTC, o Grayscale Bitcoin Trust, fundo que detém cerca de 635 mil bitcoins, além de posições desconhecidas no fundo de Ethereum e outros mantidos pela Grayscale. Aí que mora o problema. Outro cenário inclui a Genesis ou ainda a DCG pedir proteção contra falência, que é uma espécie de recuperação judicial, Chapter 11, caso o cenário mais grave aconteça. A empresa se veria obrigada a dissolver o GBTC no mercado, trazendo novo impacto para o preço do Bitcoin, pessoal. Então é um cenário que o investidor de criptomoedas tem que ficar de olho. Eu estou de olho aqui nessa questão, beleza? Vou deixar o vídeo aqui abaixo para quem quiser assistir sobre esse caso, entender melhor o caso, tá? E agora que eu lembrei aqui também, hoje para os membros do canal, para quem é membro do nível 2 do canal, a gente falou sobre a questão do mercado imobiliário, tá? Então fiquem de olho também no mercado imobiliário americano. Falei mais sobre isso para os membros aqui do canal, beleza? Você que não é membro, torne-se membro do canal nível 2 ou acima. Vamos dar um giro aqui na questão do preço, pessoal, para finalizar e para o vídeo não ficar muito longo. S&P 500, Bolsa Americana. Ela que começou o dia em alta, animada aí com esses indicadores que eu falei para vocês aqui, que claro, são indicadores muito positivos, que indicam que a contração econômica está surtindo efeito, mas logo entregou aqui todo o lucro. E aí, pessoal, como a gente já havia antecipado algumas semanas atrás, olha o que está acontecendo aqui no S&P. Teste do topo desse canal, que está sendo testado, pessoal, pela quinta vez, né? Então, primeiro teste, segundo teste, terceiro teste, quarto teste e agora o quinto teste, aonde o S&P tenta romper essa região e volta. Gabriel, um cenário positivo. A gente poderia, nos próximos dias aí, fazer um pullbackzinho aqui para talvez vir buscar esse topo anterior lá nos 4.100, mas acredito que a tendência principal é de queda aqui para o S&P 500, então vai seguir a sua tendência de queda que ele vem aí executando desde 2022, desde o início de 2022,
E eu acredito que a probabilidade maior é da gente vir testar o fundo desse canal aqui nos 3.000, 3.200 pontos, por aí, tá? Acredito que é a maior probabilidade aqui, ó. Vou colocar uma linha horizontal nesta região aqui, ó, dos 3.200 pontos, tá? Acredito que essa pode ser uma região aí onde o S&P pode corrigir nas próximas semanas. Dólar Index. Dólar Index hoje deu uma espetada para cima aqui. Então o mercado corrige, dólar index ganha força, dólar index que alguns vídeos atrás eu falei para vocês que está indo buscar essa região desse suporte dos 101 mil pontos. Então é uma região de suporte que pode fazer o dólar index repetir aquele movimento que ele fez lá em 2008, tá? Deixa eu voltar aqui em 2008. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Olha lá. Crise do subprime em 2008, bolsa começa a derreter, o dólar index nesses momentos onde o medo se eleva, onde as pessoas saem do mercado de renda variável e vão para a segurança, o dólar index tende a se fortalecer, porque o dólar justamente tende a se fortalecer nos momentos onde as pessoas vendem os seus ativos e vão para o dólar. Então, olha o que aconteceu lá na crise do subprime. O dólar corrige no primeiro momento, mas depois volta a subir, tá? Então, acredito que podemos ver algo parecido numa segunda onda aqui de alta para o dólar index, quando justamente o S&P começar a corrigir, tá? Então essa região aqui, ó, que agora o dólar index está testando, é uma região de suporte bem interessante. Se ele perder esse suporte, a probabilidade maior, então, é do dólar perder força e aí os mercados de renda variável, como por exemplo o Bitcoin e o S&P começar a se valorizar. Então olha essas duas questões que você vai estar aí bem munido para tomar suas decisões, beleza? Para fechar, vamos falar do Bitcoin, claro. Bitcoin em tendência de baixa. Eu acredito aqui, pessoal, como eu falei nos vídeos passados, que é um movimento de manipulação de mercado para liquidação. Tanto é que a gente viu aí 700 milhões de dólares sendo liquidados, alguma coisa assim, que eu trouxe para vocês, não lembro mais. Mas foi uma pancada aí de dólares liquidados com essa espetada do preço. Geralmente os institucionais, eles dão essas espetadas aqui para justamente liquidar, por exemplo, quem estava apostando em baixa. Então ele liquida quem estava apostando em baixa, vem para cima, a galera começa a apostar em alta, ele vai liquidar para baixo, tá? Então podemos ver algo nesse sentido aqui no Bitcoin. Gabriel, um cenário mais positivo, vamos dar uma olhada. A gente pode aqui fazer uma correção aqui talvez para os 19 mil dólares, algo assim, para fazer aqui um pullbackzinho e vir testar regiões acima, como por exemplo os 24, tá? Eu acho muito difícil, particularmente, ele romper essa região aqui dos 24 mil dólares, porque aqui nós temos uma região onde nós temos uma região de arrependidos. Pessoas que compraram nesses 24 mil dólares e estão adoidados aqui buscando realizar. Então por que o preço empaca nessas regiões que eu coloquei esses caixotes? Porque são regiões de muito volume vendedor. Então o mercado consegue jogar o preço para cima, liquida a galera, squeeze a galera. Mas aqui, pessoal, nós temos aqui regiões de briga entre compradores e vendedores, certo? Então por isso que são regiões importantes de resistência. Então a gente poderia vir aqui, deixa eu colocar no 4 horas para facilitar a nossa visão aqui. Então a gente poderia ver o preço do Bitcoin fazendo um reteste e agora usar essa região dos 18.000, 18.900, 18.500, usar agora essa região ao invés de resistência, usar como suporte e fazer aí uma última alta para squeezar a galera lá nos 24 mil dólares, tá? Esse seria a minha visão mais otimista, digamos assim. E aí eu acho muito difícil ele conseguir romper esses 24 mil dólares e continuar a sua alta. Mas aqui o mercado não tá nem aí para minha opinião. Então o que a gente tem que observar? Se ele vier para esses 24 mil dólares, tem que ver se ele vai conseguir usar agora aquela resistência como suporte para continuar fazendo topos e fundos ascendentes. Mas lembrem-se, essa região aqui, a gente tem um topo muito importante, tá? Um topo muito importante que precisa ser rompido com força, beleza? Então se você acredita em altas, você precisa ver a confirmação do rompimento deste topo aqui. Então tá que eu coloquei a setinha aqui para destacar. No curto prazo, vamos ficar de olho se o Bitcoin não vai dar oportunidade de entrada
nessa região aqui dos 18.900, por ali, né? Testar esse fundinho aqui, para aí dar continuidade da alta. Se ele perder esses 18.900, 18.700, aí o negócio começa a azedar, a gente pode voltar a testar aqui regiões mais abaixo, como por exemplo os 17.800 ou quem sabe até os 16.800, beleza? Então essas regiões aí que você tem que ficar de olho, tá bom? Então, por hoje é isso aí, seus capitalistas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo engrandeceu algo na sua vida, já vai deixando o seu like aqui embaixo, compartilha para geral aí nos grupos do WhatsApp e fiquem de olho com a questão aí do DCG, da Grayscale, para você que é investidor do mercado de criptomoedas. S&P, como você viu, também está testando o topo, então se o S&P começa a corrigir, isso deve levar os mercados de renda variável para baixo, de maneira geral, e levar o dólar para cima, beleza? Fortalecendo então o dólar. Então eu vejo que temos oportunidade no dólar. Então fiquem de olho aí se o S&P vai conseguir romper essa linha que agora serve como uma resistência já por 5 toques. Então, aqui a imagem, né, pessoal, vale mais que 1000 palavras. Então, fiquem de olho aí. Se gostou, deixa seu like, a gente se vê na próxima, seus capitalistas, compartilha para geral. Até a próxima. Tchau, tchau.